Fala galera, tudo bom com vocês? Eu tô de volta com mais uma entrevista incrível, uma história assim, de superação, de quebrar vários paradigmas e trazer uma pessoa nova que tá no mercado e vai trazer muita experiência e muita dica pra vocês. Quero apresentar pra vocês a Camila. Camila, bem-vinda. Vamos entender um pouquinho quem é a Camila, de onde você é no Brasil e quanto tempo que você tá na Irlanda. Sou recifense, pernambucana. Tô há 6 meses aqui na Irlanda. Cheguei junto basicamente com a pandemia, né? E Camila, me conta um pouco, você tem cidadania europeia, você fala inglês fluente, como é que é esse negócio aí? Quando você veio pra cá, como é que tá? Zero inglês, Edu. Stamp 2, né? Sou estudante, que tenho permissão para trabalhar. Acho que 20 horas enquanto eu tiver aula e 40 horas nas minhas férias. Legal. E o que você fazia no Brasil, Camila? No Brasil, eu era professora em pós-graduação de marketing digital, planejamento estratégico, a parte de análises dentro do marketing digital. Também eu estava na posição de diretora de marketing em uma startup. A gente trabalhava com serviços de marketing comerciais para o setor imobiliário. O que foi a motivação de uma pessoa que era uma diretora, dando aula de pós-graduação, parece que estava bem no Brasil, né? O que fez você resolver sair de lá e vir para Irlanda? Eu estava muito feliz mesmo com a minha vida, financeiramente, feliz com a minha profissão, mas eu sempre tive o sonho, sempre tive a vontade de morar fora do Brasil. Eu olhava para mim, eu olhava para minha vida e eu pensava, poxa, com toda a dificuldade que é uma mulher negra que veio da periferia, que mora no Nordeste, está trabalhando com marketing. Então, mediante todo esse cenário, eu pensava, eu estou tão bem aqui em Recife, imagina como pode ser a minha vida na Europa. Imagina como pode ser a minha vida profissional, tendo oportunidades, sabe? Que eu não vou conseguir ter aqui. Então, eu sonhava muito com isso, eu tentava enxergar como isso seria, e de início, a Irlanda não foi um lugar que eu fiz, nossa, eu amo a Irlanda, quero ir pra Irlanda. Não, a Irlanda foi o país onde financeiramente, no momento, dava pra mim vir. Tinha mais possibilidade de entrada. Então eu decidi, é a Irlanda, eu vou pra Irlanda, e vi que aqui na Irlanda, devido a questões de taxas, tem muita empresa aqui na Irlanda. Então assim, aqui tem empresa que eu olho e faço, nossa, sabe, tem HubSpot, Google, Dropbox, tem muita empresa. Aquele ditado, a fome e a vontade de comer. Então, formou, vou pra Irlanda. E aí, bom, você resolveu vir, você, fechou o seu intercâmbio que tinha que fazer, chegou aqui final de janeiro, até então não tinha pandemia, né, até então tava tudo fluindo. Como é que foram esses primeiros dias? Você chegou já procurando emprego, projeto tradicional de todos os brasileiros que vai pra escola, começa a procurar uns bicos, como é que foi esses primeiros dias, primeira semana sua? Aproveitei um pouco os pubs na Irlanda. Foi uma primeira coisa bem interessante que eu fiz. Brincadeiras à parte, no primeiro momento que eu cheguei aqui, eu tentei fazer conexões. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, entrei em aplicativos e pesquisei eventos na minha área que estavam acontecendo aqui. Essa foi a primeira coisa, porque com a minha experiência no Brasil, eu entendi que se eu não tivesse conexões, se eu não tivesse um bom networking, dificilmente eu conseguiria avançar, principalmente porque eu não tinha inglês nenhum. Então eu participei de cerca de 4 ou 5 eventos e encontrei um grupo de mulheres brasileiras que estão aqui na Irlanda e que algumas trabalham na área e outras desejam trabalhar na área. Então comecei a fazer essas conexões. Assim que começou a pandemia, assim que começou o início da quarentena, me ofereci para fazer live, e aí fiz uma live para o grupo, falando sobre análise de dados, falando dentro do marketing digital, falei sobre, na prática, como criar campanhas, enfim, tentei ajudar com o meu conhecimento, primeiro para ajudar e também para entender quais são as pessoas que estavam com o mesmo objetivo que o meu, e daí quando você faz uma live, quando isso acontece, as pessoas começam a entrar em contato com você e aí vão começando a tirar dúvida e você vai criando a sua comunidade. Depois de criar as conexões, eu entendi que o que eu precisava focar era no inglês. Porque experiência eu tenho, comecei a fazer as conexões para entender um pouco da vida dessas mulheres, o que elas faziam, enfim, né, entender o cenário onde eu estava pisando, e aí eu entendi, muitas meninas disseram para mim, mulheres incríveis, Mila, é o seguinte, aqui você tem experiência, você é desenrolada, você conversa, você é comunicativa, mas sem inglês vai ficar muito difícil de você conseguir uma oportunidade na sua área. Então eu aproveitei a pandemia, Edu, para estudar. Eu só estudava, não procurei trabalho nos primeiros meses. Nos 2 primeiros meses, eu foquei exclusivamente em network e estudar. E aí, depois disso, foi quando o dinheiro começou a acabar. E eu fiz, não, agora que
Aí mudei 2 níveis, né? Comecei no beginner e agora eu tô no pré-intermediário, que não é muita coisa, mas já estou me comunicando bem, porque eu não tenho vergonha de conversar, não tenho vergonha de errar. Então, se eu errar, paciência, tô aprendendo. Aliás, deixa eu te perguntar, cara, nesses eventos que você foi, eles eram em inglês, eu imagino, né? Sim. Como que você se comunicava? Então, Edu, no início eu não me comunicava. Eu estava lá, corpo presente, e eu fazia cara de paisagem. Tipo, no início, nos primeiros eventos, eu entendia 20% do que falavam. Um amigo meu falou assim pra mim, ó, Camila, você pode não estar entendendo agora o que eles estão falando, mas isso é importante porque no seu psicológico, ele deu uma explicação muito bonita que eu não vou saber falar. E aí eu segui o conselho dele e me joguei, e fui pros eventos, e aí eu passei a entender 40%, passei a entender 60%, e aí foi quando a coisa começou a melhorar. Então, no início, eu não me comunicava, nos outros eventos, o que eu comecei a fazer foi a fazer só uma breve introdução. Você entendeu que era importante conhecer o mercado e as pessoas desse mercado, foi o networking que você iniciou, você mesmo sem inglês se jogou, como você falou, você foi, né, cara de paisagem, daqui a pouco você entende uma coisinha, entende outra, você não teve vergonha, né, se jogou mesmo, conheceu esse grupo que foi bom pra você, porque, claro, por ser em português você consegue se comunicar mais, você já se ofereceu, né, pra dar ajuda, então você simplesmente não foi lá, tipo, já querer gabar ou pedir coisa pras pessoas, né, falou, me ajuda aqui, você foi e ofereceu ajuda primeiro, né, você falou, eu tenho conhecimento do mercado, então eu posso agregar, né, e aí você falou, agora chegou a hora de começar a estudar, como é que foi, o que você estudava? O que era isso pra você? Que você falou, eu tava só estudando até o dinheiro começar a acabar. Você entrou no Dublin Pro, inclusive, né? Como é que foi? Assim, conta um pouquinho também da experiência. A primeira coisa que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender é que a aula da escola não era suficiente pra mim. E depois eu entendi que eu quero trabalhar na minha área, eu quero me desenvolver minha carreira aqui na Europa, mas eu preciso ter apoio de pessoas que já fizeram isso, de pessoas que têm experiência, o que eu não tenho. E aí, antes de vir pra cá, pra Irlanda, do Brasil, eu seguia muito o E-Dublin. E aí, assim, era a minha inspiração. Era o que eu conseguia enxergar mais próximo do que eu desejava fazer e de onde eu poderia estar. Eu vi na sua pessoa, né, a pessoa que poderia me ajudar com isso. Então, para mim foi super importante fazer a imersão. O curso é muito bom, mas para mim o que foi crucial foi quando eu vi assim, se comprar até hoje, você vai ter uma imersão, videoconferência com o Edu. Eu fiz, é isso. Então, assim, isso para mim foi super importante, porque ter mais proximidade, poder conversar, poder trocar uma ideia, poder dizer, ó, Edu, tá acontecendo isso e isso, o que é que você acha, sabe? Poder construir junto com você e também com outros participantes, que também foram super importantes, foi muito bom pra mim. No E-Dublin Pro eu tive vários insights, que inclusive já falei pra você, a gente sempre procura por algo, procura um trabalho, quer se aplicar a uma vaga, mas a gente vê, por exemplo, no LinkedIn, 300 pessoas também se aplicaram nessa vaga, então você fica sozinho no mar de candidatos. Os insights que você passou no E-Dublin Pro foram super importantes para eu conseguir, de fato, me destacar, né? Porque, por exemplo, não existia a vaga da empresa em que eu tô começando a trabalhar com marketing digital. A vaga não existia. Juntou várias coisas. Você tem um conhecimento de mercado de marketing muito grande, você já tinha experiência do Brasil, você é uma pessoa que é proativa, porque você foi atrás dos estudos. Você falou, a escola não é o suficiente. Tem gente que faz isso, né? Fala, paguei a escola, então vou seguir aqui com a escola, e é isso mesmo. Você foi atrás de coisas adicionais, você foi estudar por conta, você entrou no Dublin Pro, você seguiu fazendo isso. E uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu mais gosto do Dublin Pro, e eu acho que você entendeu isso muito bem, é dar para as pessoas insights da ferramenta. Eu não faço para ela. Eu não vou pegar seu LinkedIn e vou mudar para você. Eu não vou te aplicar na vaga para você. Eu vou te dar insumos, vou te dar ferramentas, vou te dar insights, vou te motivar, te cutucar, e você soube usar muito bem isso para você alavancar e, como você falou, passar para esse próximo nível que foi, peraí, eu não vou ser só mais uma que vai candidatar, né, para uma vaga que outras 300 estão candidatando, né, você falou, não existiu essa vaga que você aplicou e que você tá entrando agora. Como é que foi essa etapa? O que aconteceu, então? O que você fez? Então, eu estava no cleaner, lá trabalhando, desliguei o Hoover, e quando eu desliguei o Hoover, eu olhei para uma colega de trabalho, né, que é irlandesa, e falei, o que você acha? O que você pensa sobre marketing digital aqui na empresa? E ela falou para mim, Camila, a gente está tentando desenvolver um trabalho de SEO, a gente está tentando fazer um trabalho, a gente não tem experiência. E ela começou a explicar. E aí eu larguei o Hoover, fiz assim, então, experiência
Eu tenho. Eu só não consigo me comunicar perfeitamente bem, mas você é super gentil, você é uma pessoa maravilhosa e tem me ajudado bastante, então eu acredito que você vai ter paciência em a gente poder se comunicar. O que você acha, de repente, de a gente começar com um estágio simples? Pra mim estaria ótimo. Aí ela falou pra mim, Camila, não sou eu quem decido. Você tem um currículo? Eu fiz, claro. Posso imprimir agora? Ela falou, pode. Aí sentei na mesa dela, imprimi o currículo, dei o currículo pra ela, deu uma olhada, ela se interessou, começou a fazer algumas perguntas, eu respondi, ela fez, vou falar com o responsável. Falou com o responsável e no mesmo dia ela falou pra mim, Camila, você pode vir amanhã pra uma entrevista? Aí eu fiz, posso? Ela conseguiu entrevista pra mim com o dono da empresa. E aí, no outro dia, eu cancelei meu trabalho, mandei uma pessoa no meu lugar, e aí fui no outro dia pra entrevista, e a conversa foi muito boa, a conversa foi enérgica, foi legal. Minha comunicação, ela não é perfeita, ela não é 100%, mas eu consegui me fazer entender. O melhor é que quando eu falo do meu trabalho, quando eu falo do que eu amo, eu não sei, eu acho que a coisa muda, sabe? Eu fico enérgica também. Então a conversa foi muito boa, ele virou meu currículo e falou, qual a sua disponibilidade? Eu falei pra ele, full time, a hora que você quiser. Só que aí, claro, né, eu também entendo que não pode ser desse jeito. E ele falou assim, você pode começar hoje? Aí eu falei pra ele, não, hoje eu não posso porque eu tenho um compromisso. Eu não queria também, assim, estar completamente disponível. Eu fiz, não, preciso, né, que ele precisa entender também se ele precisa de mim, se ele entende que é uma troca. E aí ele falou pra mim, quando você pode? Eu fiz, próxima sexta-feira. Qual a sua disponibilidade? Eu fiz, posso trabalhar das 8 às 18, porque como é só um dia, é pouco, preciso de mais tempo. Ele fez, próxima sexta-feira você começa. E aí foi isso, comecei na sexta-feira, já tive uma outra novidade, que consegui mais 2 dias full time de trabalho, porque na sexta-feira eu comecei a desenvolver 3 planos diferentes, de acordo com a necessidade da empresa. Um de SEO, um para a parte de social e um para a parte de anúncios. Falei para ele, olha, para seguir com essas frentes, uma sexta-feira por semana, não faz sentido. A gente vai ter um delay muito grande. E se você realmente quer avançar com esse projeto, eu preciso de mais tempo. Ele fez quanto tempo? Eu falei, vamos segunda, quarta e sexta. Ele falou, perfeito, vamos junto. Incrível, cara, incrível. Você fazia limpeza nesse escritório. Tinha uma pessoa do escritório, essa irlandesa, ela era de lá, não é uma de limpeza com você, né? Não, ela é uma funcionária, trabalha com a parte de vendas dentro da empresa. Ela já te conhecia? Como é que era? Todo mundo sempre fala que as pessoas não são tão próximas, são frias, e eu tenho uma visão completamente diferente, sabe? Eu tô há pouco tempo aqui, mas eu percebo que as relações são diferentes. A gente não pode esperar que vai chegar na empresa e o irlandês vai dizer, nossa, mas vem cá, me dá um abraço. Não tem como, né? Existe respeito de ambas partes. Então, no início, a nossa comunicação era muito simplória, mas ao longo do meu trabalho, eu sempre fui muito solícita, sempre conversei, sempre puxei conversa. Então, ao longo de 2 meses, que é o tempo que eu trabalhava como cleaner, eu sempre estive à disposição e sempre tentei ajudar. De acordo com o tempo que foi passando, ela foi abrindo um sorriso, a gente foi começando a conversar mais. O nosso relacionamento começou a estreitar, não só com ela, como também com outras pessoas da empresa. Então, hoje, eu consigo dizer assim, que eu tenho um relacionamento bacana. Muito bom. Isso é importantíssimo, cara. Sabe por quê? As pessoas acham que é assim, a gente fala, networking é uma troca e onde os dois ganham. É assim como uma amizade, assim como um encontro no Tinder, onde for. Se você só quer pedir, só quer chupar daquela pessoa a energia dela e não quer dar nada de volta, as pessoas não vão querer falar com você, elas não vão querer ficar próximas a você. Você nesse grupo, por exemplo, das brasileiras da área de marketing, você ofereceu fazer um webinário gratuito, né, dar um conteúdo gratuito, você não chegou pedindo, gente, tá aqui meu currículo anexo, acabou de entrar no grupo, tá aqui em anexo meu currículo, já me manda as vagas que vocês acharem aí. Imagina você chegando lá no trabalho, nesse escritório que você tava, você vê que o escritório fala, olha, se alguém aí souber de uma vaga, me manda, hein? As pessoas não vão fazer nada, vão falar, por que ela tá já pedindo coisa? Você construiu um relacionamento, você construiu essa confiança, não importa o cargo, né? Você estava fazendo limpeza e fez um bom trabalho de limpeza. Não importa o trabalho que você tá, faça um bom trabalho no que você tá fazendo. Você fez isso, construiu essa reputação que você, né, começou a ganhar confiança, até chegar a esse ponto que você efetivamente foi lá e pediu, falou, olha, você conhece de marketing digital, né? O que vocês acham dessa questão do marketing? E outra coisa, isso é o meio da pandemia, né? Você tá fazendo isso agora, se as pessoas estão assim, mas agora ninguém tá contratando. E aí, o que você tem pra dizer pra essas pessoas e como é que tá sendo isso, né? Tudo é muito doido, porque tem uma outra questão. Eu ainda tava trabalhando pro Brasil daqui, no meio da pandemia. Eu pedi demissão do meu trabalho. Basicamente, claro que não foi exatamente assim, né? Muitas coisas aconteceram, mas eu decidi não continuar no meu projeto
conversei com os meus parceiros que foram fantásticos, porque eu tava numa posição em que eu basicamente era dona do projeto. Só que eu tava me sentindo, assim, eu não tô na Irlanda de verdade, eu tô vivendo coisas no Brasil. Então, não só a questão da pandemia aqui, mas também de sair de um projeto no Brasil e dizer, não, vou encarar o cleaner, vou encarar a falta de trabalho que tanta gente fala, a recessão que muita gente fala, enfim, eu não entendo, não sei o que vai acontecer, mas o que eu entendo é, mesmo que não tenha tanta vaga quanto antes, mesmo que as coisas o trabalho não esteja batendo na sua porta, mas eu acho que tem muita coisa para se desenvolver, tem muita empresa precisando de ajuda, tem muita empresa precisando de atenção, e basta você parar, olhar, estudar, se dedicar e dizer, poxa, eu posso ajudar. Como é que eu posso ajudar essa empresa, sabe? Eu vejo muitas vagas também no LinkedIn, então assim, vaga tem. A questão é que, eu não sei se você está esperando a vaga cair no seu colo, o recrutador bater na sua porta e dizer, por favor, vamos para a minha empresa, porque se for desse jeito, tá difícil. A pessoa pode esperar, às vezes, que porque ela tem um currículo incrível, tem um histórico incrível de experiências, que alguém vai bater na porta dela, né? Tem gente que acha que é isso, não fizeram mais nada, não construíram um relacionamento, não tem networking, não fizeram nada de agregar valor, e aí esperam que aconteça alguma coisa e não acontece, e aí culpam o mercado, culpam o fato de não ter um visto, culpam o fato de não ter um inglês, e tudo aquilo vira uma desculpa, porque fica fácil, né, você falar, é por causa do inglês, é porque eu não tenho cidadania, porque aí fica fácil, você não se culpa, você nunca é o culpado de você não ter conseguido alguma coisa, você mostrou o contrário disso, né? Tem uma frase que eu amo, sabe, assim, eu tenho pra minha vida, que é, você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida, sabe, e muita gente diz assim, não, mas acontecem coisas que eu não consigo controlar, claro, isso não se aplica, mas a questão é você ter a consciência de você assumir a responsabilidade das suas decisões. Você entender que quando você decide, por exemplo, só mandar um currículo e não falar diretamente com uma pessoa que está, sei lá, de repente jogando a vaga, enfim, você está suscetível a acontecer a mesma coisa que vai acontecer com todas as outras pessoas. Para as coisas fluírem, você precisa trabalhar, você precisa fazer com que elas possam fluir. Eu concordo 100%, e eu acho que tem 3 pontos aí, para as pessoas que são mais pragmáticas e querem coisas mais práticas, eu vou dividir isso em 3 etapas. Eu acho que uma delas é você ter realmente a paixão e o domínio por aquilo que você quer fazer. Seu inglês não era tão bom, mas você conhece tanto do mercado de marketing, tem tanta experiência que você tem naturalidade de falar disso, fica menos nervosa por falar disso, porque é o que você sabe fazer. Segunda coisa é o domínio das ferramentas, domínio das coisas que você tem, né? Então, você dominar as ferramentas que está usando. Então, se você está usando uma ferramenta que está te bloqueando, está te prevenindo de fazer as coisas, muda para outra que você domina, ou ganha domínio dessa. Então a gente usava muito o Discord, o Zoom. Você imagina se a sua reunião fosse uma chamada por Zoom e você não sabe usar o Zoom, você começa a ficar nervosa, que você não sabe onde apertar. Então assim, você tem que dominar o meio de qual você está usando. E o terceiro que você falou, que é você ir atrás e buscar formas não tradicionais de ir atrás. O que a gente também explica na imersão, que você faz, isso é naturalmente de você, não é só aplicar para vaga, não é só esperar. Agora que eu mudei o perfil do LinkedIn vai funcionar. Não vai. Troquei a foto do LinkedIn agora. Não vai. Isso é só uma parte do todo, né? Muito obrigada, de verdade. Eu tô muito feliz com o convite, com esse papo, e mais ainda, e ainda mais feliz de não só compartilhar essa coisa tão boa com quem tá próximo de mim, compartilhar com mais pessoas, e espero que mais pessoas se inspirem. Estou completamente aberta a conversar, a bater um papo, a tirar dúvida. Não sou expert, o Edu que é o expert aqui, mas se quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, enfim, no que eu puder ajudar, estou à total disposição. Aproveita, gente, façam seu networking, tá aí o primeiro contato para vocês fazerem, se não tem ainda. Obrigado, Camila. Obrigada, Edu. Tchau.